Boa tarde a todos, somos da Comunidade Prática, estamos no nosso 17º encontro. Eu sou a Marina Klug-Heinzen, doutoranda pelo PPGTU da PUC Paraná. A ideia dessa iniciativa é reunir os pesquisadores para conversar sobre suas pesquisas, trocar suas experiências, e a gente paralisou as atividades em função da pandemia, mas voltamos agora, esse é o segundo encontro online, nessa nova versão, e a gente convida todos os alunos do PPGTU a participar e contribuir no Comunidade Prática. Eu vou apresentar as convidadas de hoje. A Juliana Toledo de Machado é doutoranda em Gestão Urbana pela PUC, licenciada em História, pós-graduada em História Econômica e mestre em Tecnologia e Sociedade pela UTF-PR. O título provisório da sua tese, que está em andamento, é Configurações Espaciais Urbanas e Migrações, um estudo de caso sobre permanências na região metropolitana de Curitiba. Também convido para a nossa conversa a cientista social Patrícia Ceni de Almeida, especialista em Sociologia Política pela UFPR e mestre em Gestão Urbana pela PUC. A sua dissertação foi defendida no início deste ano e é intitulada como Políticas Distributivas e Cidade, o comportamento legislativo de vereadores e sua relação com a gestão do espaço urbano na região metropolitana de Curitiba. A Juliana acabou de apresentar a pré-quali dela e eu gostaria de começar a conversa perguntando para vocês sobre a escolha do tema e os principais achados, né, da pesquisa da Patrícia, que já se encerrou, já defendeu, e da Juliana, que está em andamento. Juliana, quer começar ou Patrícia? Quem, Juliana? Pode ser eu? Então, tá. Muito bem. A minha pesquisa, né, sobre políticas distributivas de cidade, na verdade, tem duas, né, o tema vem de uma origem de dois lados, né? Em primeiro lugar, da minha experiência como pesquisadora mesmo, eu fui PIBIC, né, durante 3 anos, e no decorrer do meu PIBIC eu estudei políticas públicas. Então, no mestrado, né, a gente vai aprofundando o tema, então a ideia de trazer políticas distributivas para o debate vem desse aprofundamento da minha experiência como pesquisadora já na área de políticas públicas. E, por outro lado, vem dessa constatação da não neutralidade da gestão urbana, né? Muitas vezes parece ser algo neutro, mas, na realidade, assim como todas as áreas, é permeada por ideologias e ideologias políticas, né, sobretudo. E aí, juntando as duas coisas, né, o que nós temos? Políticas distributivas, elas são aqueles tipos de políticas públicas que distribuem recursos e benefícios em espaços delimitados. E elas são muito utilizadas por legisladores para angariar votos, né? Então, o legislador dispensa uma política distributiva em um território específico e, em troca, ele recebe ou tende a receber, né, apoio em votos daquela territorialidade, com o objetivo de alcançar a reeleição. Então, a minha pesquisa vem investigar essa temática, né, para dizer, olha, existe uma relação entre a atuação política de vereadores e a construção do espaço urbano, sendo que uma coisa impacta na outra, né? Então, minha pesquisa trata um pouquinho sobre isso. Eu imagino que essa hipótese, né, a tua dissertação já trabalha com hipótese, já vem justamente, Sim. Então, dessa pesquisa do PIBIC, que trouxe essa constatação. Sim, exatamente. E também de estudos meus, né, focados na política. É uma dissertação que fala mais sobre a dimensão política da gestão urbana, né, que faz fundo a gestão urbana enquanto prática, né? Então, a gente traz essa discussão nesse sentido de investigar o que há por trás disso, porque a decisão política, ela antecede a atuação do gestor, né? Então, processos decisórios de políticas públicas, eles tendem a influenciar no território urbano, né? E isso precisa ser investigado de alguma forma. Juliana?
Então, estudar migração, refúgio, sempre foi um interesse muito grande meu, desde quando eu participei, há anos atrás, do Global Forum e fiz algumas certificações junto à ONU, que me ajudaram a entender um pouco esse universo, né, de refúgio, imigrantes e tudo mais. E aí, eu entrei na PUC, na área de gestão urbana, e no primeiro momento a gente ia estudar com a Samira, né, as capacidades das cidades para receber esses imigrantes, né, esses refugiados, e a gente precisa entender que existe uma diferença muito grande entre migrantes, refúgio, não é a mesma coisa. Quando você fala de refugiados, está falando de um tipo de pessoas, que são pessoas que perderam absolutamente tudo, que simplesmente têm que sair de um lugar para salvar a sua vida. Algumas vezes não trazem consigo documentos, deixam tudo para trás e sim, só querem salvar a vida mesmo, né? E imigrantes é uma outra história, são aquelas pessoas que vieram, por exemplo, os italianos, aqui em Curitiba, né? Os italianos, os alemães vieram já mais estabelecidos. Então, no primeiro momento, e isso demanda capacidades das cidades diferentes capacidades para atender essas demandas, capacidades do Estado e da gestão urbana também. E só que aí houve, né, a mudança, a Samira saiu e eu migrei para o Clóvis. Então a gente estava tentando encontrar uma aderência dentro da linha que ele segue, né? E aí foi mais de um ano para entrar na minha cabeça o que são compartimentos urbanos. Eu juro para vocês que foi assim, a Patrícia lembra bem, né, Patrícia, do meu drama, de entender o que são esses benditos compartimentos urbanos, porque para quem não é da área, como vocês viram no meu currículo, né, é muito complexo, entender algumas coisas que para vocês, para as pessoas que estão na gestão urbana, são arquitetos e tudo é mais simples, para mim, gente, o que é isso, né? É diferente de bairro, espaço, territorialidade, então foi assim um processo doloroso até de entendimento. Mas eu consegui. Tanto que eu fui cumprimentada pelo meu orientador, que ele disse que agora os compartimentos urbanos são meus. E aí, o Lefebvre fala, né, que a cidade ela muda conforme a sociedade no seu conjunto. A partir disso, a gente conseguiu uma linha de entender os compartimentos urbanos que são moldados pelas migrações. Os compartimentos que os migrantes produzem e reproduzem. Porque a gente tem, por exemplo, aí vamos falar de Curitiba, que eu acho que fica mais fácil para visualizar. Nós temos compartimentos muito claros, e as pessoas tendem a reproduzir essas comunidades, pelo menos as de primeira migração, elas tendem a reproduzir compartimentos, trazer as suas questões identitárias, culturais para aqueles compartimentos. Então, a ideia da tese é entender como que está se dando isso com as chamadas migrações atuais, porque a gente tem uma segunda onda de migração agora, e estabelecer comparativamente como foi o comportamento dos migrantes chamados de primeira onda de migração, que são esses migrantes históricos, com esses de agora. E esses de agora, se eles reproduzem compartimentos, se eles têm noção dos compartimentos que eles querem reproduzir, se eles têm essa condição. E a hipótese que eu levanto no estudo é que os compartimentos, eles fazem muito sentido até a segunda geração. Porque existe uma teoria, que é a teoria da assimilação espacial, que diz que a partir da segunda e terceira gerações de imigrantes, os filhos e netos dos migrantes originários, eles entram no espaço, eles vão permeando pelo espaço urbano e até o ponto de você não mais identificar. E essa teoria, ela é refutada por uma outra teoria, que é a teoria de estratificação de lugar, que aí mostra uma coisa que é muito mais presente hoje, pelo menos até o que eu estudei até então, que é a questão de que os grupos, eles se juntam, por exemplo, você pega os haitianos que vêm para Curitiba, eles tendem a se juntar em comunidades para se fortalecer, que foi a mesma coisa que aconteceu com as da primeira geração de migração, mas que hoje eles já conseguiram fazer essa assimilação.
e os de segunda geração, as migrações atuais ainda não. E aí eu estou com um problema na minha tese que talvez eu não consiga nem observar essa hipótese, porque já tem muito migrante saindo de Curitiba, inclusive, por causa dessa estratificação de lugar que também tem a ver com preconceitos e falta de capacidade da gestão urbana e do poder público de atender as necessidades desses refugiados, desses migrantes, enfim. É isso. Legal. Gente, quem tiver pergunta, quiser ir contribuindo ao longo da conversa, fiquem bem à vontade. A ideia é que seja uma roda de conversa mesmo. E o segundo ponto que eu queria conversar com vocês é se vocês têm um referencial teórico de vocês, alguma contribuição, assim, algum referencial teórico que foi fundamental, né, para as pesquisas, de que área que ele vem, porque, né, vocês não são arquitetos urbanistas, como a maioria do pessoal do programa, e é isso, Patrícia. Então, o meu referencial teórico, ele vem muito da discussão de políticas públicas, mas também da discussão do neo-institucionalismo da escolha racional, que tem a ver, né, que é da área de ciência política, enfim. Mas sobre gestão urbana, é até interessante que eu e a Juliana, né, estejamos juntos aqui, porque eu também, né, não conhecia a fundo a literatura, e acredito muito que as disciplinas vão contribuindo para a construção desse arcabouço teórico, né, da área de gestão urbana. Então, tanto a disciplina de sistemas urbanos, quanto a voltada para as políticas públicas, né, trazendo essa pegada da gestão urbana, foram essenciais, né? Mas de literatura, assim, de referencial teórico central para a minha dissertação, a gente encontra, né, a discussão de Louis sobre políticas distributivas e políticas públicas de modo geral, e o que eu construí também, grande parte, com a minha revisão sistemática da literatura, né, que é um ponto bem importante da minha dissertação e que contribuiu de diversas formas, né, para a construção do meu referencial teórico. E aí, quando falo sobre território, assim como a Juliana, eu sofri no começo para entender todas essas diferenças, né, de território, espaço, lugar, e, enfim, eu procurei buscar bem de início, né, Milton Santos, então trazendo toda essa discussão, né, essas definições acerca do território, e principalmente, né, uma discussão mais recente aí da Raquel Ronick, da Rosa Moura, que além de discutir essa temática, né, de território, de espaço, também já trazem uma discussão voltada para a dimensão política, né? Raquel Ronick tem o texto Democracia no Fio da Navalha, que fala justamente sobre essa questão de como que as decisões políticas podem impactar, né, o andamento da gestão e do território urbano e o quanto isso se relaciona com a perspectiva eleitoral, que é bem a discussão que eu faço, né? Então, acredito que seja esse o ponto central, né? A gente tem 2 pessoas falando que estão esperando para entrar na sala, ali no grupo, tá? Antes de eu começar. Então, a minha tese, ela tem um caráter exploratório, né? Que ela busca entender os fenômenos de migrações contemporâneas, então ela é exploratória nesse sentido, e ela também tem um caráter histórico, porque ela faz o levantamento das migrações históricas. Então, eu tive, assim, alguns autores que eles foram bem importantes para contribuir com cada aspecto. Por exemplo, o Harvey me ajudou bastante a entender os compartimentos urbanos a partir do capital imobiliário, porque é importante entender isso, até porque esse capital imobiliário, o Harvey, ele é bem incisivo, né? Ele tem, até eu descobri um texto dele ontem que fala sobre o direito à cidade, que é bastante interessante, sabe? Eu acho que vale a pena todos nós lermos, porque ele fala mesmo dessa questão do capital imobiliário, moldando esse direito à cidade e excluindo alguns grupos desse direito à cidade. O Vilaça, que ele é um clássico, né, o Flávio Vilaça, também me ajudou a entender os compartimentos urbanos, só que aí
por meio do valor do solo, em decorrência da especulação imobiliária também, mas com uma abordagem um pouco diferente do Harvey. Aí o Lefebvre, né, ele me trouxe a questão do fenômeno social, aí no caso o fenômeno social, a migração, formatando o espaço urbano de maneira estruturante. Então, como que esse fenômeno, no caso a migração, formata mesmo, então foi bem importante. Aí tem um historiador, o Lewis Mumford, que ele estuda mesmo a cidade, e os livros dele são antigões, para vocês terem uma ideia, e esse é um livro, tá vendo? Do Lewis Mumford. 61, né? Ele é antigão, e ele é contemporâneo da Jane Jacobs, né? Então, ele traz a questão dos compartimentos que vão se repetindo ao longo da história. Claro que não claramente, então você tem que fazer uma análise do que ele está falando ali para entender. A Saskia Sassen, ela contribuiu com a questão das migrações atuais, porque apesar dela não ser uma grande estudiosa das migrações em si, a maioria dos estudos dela são sobre cidades globais e tudo mais, ela tem dois estudos bem interessantes, dois livros bem interessantes, que são Expulsões, e o outro, que eu esqueci o nome, esse aqui, que está em espanhol, que são Imigrantes Ciudadanos, que fala das migrações massivas da Europa. Então, assim, esse livro ajuda bastante para entender esse fenômeno migratório atuais. E aí, um velho conhecido nosso, que é o Clóvis Ultramari, me ajudou, os textos dele, a entender as reconfigurações urbanas, né? E eu acho que, além disso, também as disciplinas ajudaram bastante. Só que nas disciplinas foi muito bateção de cabeça mesmo para entender, porque apesar de elas são muito rápidas, né? Então eu acho que para nós que não estamos dentro da área com esse histórico, né, que vocês vêm com esse percurso, elas exigem muito mais leituras e esforço de entendimento e assimilação de conceitos, mas foi bom, ajudaram bastante, com certeza. Juliana, não sei se com o Clóvis você falaram sobre a Clara Irazábal. Ela foi convidada na disciplina do Clóvis, foi uma palestra virtual, é uma professora, não lembro de que país que ela é originária, não sei se da Venezuela, mas mora nos Estados Unidos, uma professora pesquisadora, ela tem pesquisado sobre espaços urbanos configurados por migrantes nos Estados Unidos. E aí ela, eu conheci ela também, conhecia já ela em uma palestra em Bogotá, ela apresentou como estavam estudando, por exemplo, os latinos de diferentes origens, como reproduzem os lugares de origem nas cidades nos Estados Unidos, e como não é somente tipo a estrutura física, mas também as relações que se reproduzem nos espaços urbanos. A questão mais... interessante. É Clara? Clara Irazábal. Vou escrever no chat. Obrigada. O Geraldo... Eu trabalhei com a Clara uma época. Ela tem um levantamento muito bom de assentamentos informais em toda a América Latina e Caribe. Ela já esteve no Brasil algumas vezes e ela coordena um laboratório chamado Latin Lab na Columbia University. Eu acredito que no Latin, o Latin Lab tem todo um acervo. Eu acho que eu trabalhei com eles apenas uns 3 meses, assim, mas eles têm um acervo que pode ser de seu interesse, Juliana. Eu vou procurar. O laboratório da Clara é bem interessante. Tem várias pessoas de várias universidades envolvidas nesse projeto sobre assentamentos na América Latina, e hoje quem coordena é a Clara. Que legal. Eu vou procurar, sim. Muito obrigada, gente. Mundo pequeno, daqui a pouco todos nós nos conhecemos aqui já. Sim, é verdade. Legal. E sobre a metodologia de vocês, a Patrícia já comentou da revisão sistemática, né, da literatura, que foi importante. E um comentário, assim, né, a Patrícia trabalhou com o institucionalismo, e vocês comentam da dificuldade quando levam a pesquisa para o espaço, né, urbano, para a cidade mesmo, essas questões territoriais, espacialização.
Em contrapartida, a gente que vem da formação já do urbanismo, quando se depara com a disciplina de teorias e, né, o institucionalismo e tudo, demora para entrar também na cabeça, sabe? E então, assim, as dificuldades existem só conforme as temáticas, né, de formação. Mas eu acho que é isso, Marina, que faz falta a gente poder ir para a PUC, porque quando a gente está lá, a gente se ajuda muito. Eu lembro, né, como a Patrícia me ajudou, eu ajudei ela em outros momentos, o Djalma ajudava a gente muito, e todo mundo ia se ajudando, né, trazendo conceitos, teorias, por exemplo, essa que o Rafael e a Ana falaram agora, eu poderia ter conhecido isso há muito mais tempo se tivesse esse convívio diário, né, então acho que essa pandemia também nos privou dessa ajuda que nós damos uns aos outros, né. Bem complicado. Espontaneamente. Sim. Não precisava marcar. Exatamente. Agora, Eu lembro um dia que nesses encontros temos um novo espaço e temos que aproveitar, mas não é tão espontâneo. Sim, a Kátia um dia estava sofrendo com uma questão, precisando de autores, ela precisava fazer uma linha histórica na tese dela, e eu indiquei na hora, assim, no intervalo de aula, eu falei 3 autores, ela falou, não, era isso que eu precisava depois. Então, assim, eu acho que essas coisas fazem falta pra gente, né? Uma lástima. Sim, com certeza. E dá um ânimo, né? Dá um ficar ânimo. só ali no Google acadêmico, não é bom, não é bom. Fazem falta também as guloseimas do Victor, que sempre tinha algum chocolate para dividir com todos. É verdade. Quando a gente voltar, eu levo de novo daí para todo mundo. Patrícia, tem mais alguma coisa sobre a metodologia que tu pode contribuir para a gente? Talvez do estudo aplicado, né? Sim, eu até gostaria de falar, né, sobre essa dimensão metodológica da minha dissertação, porque eu trabalhei, né, com a revisão sistemática da literatura, mas ela foi uma parte que também compôs a análise empírica. Então, é muito importante isso. Quando nós vamos trabalhar com revisão sistemática da literatura, é muito importante que a gente identifique um problema teórico real de pesquisa, né? Preferivelmente se tratar de uma lacuna dentro da literatura, que foi o meu caso, né? Quando eu fui aprofundando a discussão sobre políticas distributivas, eu notei que os textos que tratavam disso não especificavam a política distributiva. Então, a discussão era, olha, política distributiva distribui recursos em espaços, né, geograficamente delimitados, isso tem a ver com eleição, distrito eleitoral, né, que é onde os vereadores, os legisladores vão ter voto, mas, de fato, o que é uma política distributiva? Quais são os exemplos de uma política distributiva? Como que eu posso identificar, né? Eu estou lá com um monte de política pública, como que eu identifico a que é distributiva? Então, essa foi uma lacuna que eu identifiquei na literatura e que eu precisava responder para conseguir adiantar e continuar com a minha análise empírica. Então, a revisão sistemática foi realizada nesse sentido, de discutir os conceitos de política distributiva, correntes teóricas que as explicam, e classificar e propor uma tipologia de políticas distributivas. Então, fazendo essa revisão sistemática com esses objetivos, eu consegui classificar elas, identificar para onde elas são destinadas, né, em espaços, e propor essa tipologia. Então, foram 3 tipos de políticas distributivas identificadas, né? As políticas distributivas que se referem a obras públicas, então políticas de saneamento, asfaltamento, né, mais direcionadas a essa dimensão que é urbana mesmo. As políticas urbanas em si, que tem a ver com os equipamentos urbanos, né, a construção de escolas, unidades básicas de saúde e outras, e a política distributiva na sua vertente orçamentária, que é quando existe uma proposição de destinação de recursos para uma localidade específica. Então, a partir desses resultados da minha revisão sistemática, eu classifiquei, e aí vem a parte empírica, né? Eu analisei todas as proposições legislativas de 4 municípios. Então, essas proposições, o que são, né? São os projetos de lei, as indicações e os requerimentos
que os vereadores propõem para as cidades na Câmara de Vereadores. Então, no total, foram 11.600 proposições, mais ou menos, e aí elas foram classificadas de acordo com os resultados da minha revisão sistemática. Então, eu identifiquei, né, quais eram as políticas de obras públicas, quais eram as políticas urbanas, quais eram as orçamentárias, para quais bairros elas estavam sendo destinadas. Por exemplo, destino recurso para o bairro tal, né, em São José dos Pinhais. Foram 4 municípios, né? São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, que é o município onde eu moro, Campo Largo e Mandirituba. Né? Então, os meus critérios para selecionar esses municípios foram o nível de integração metropolitana que eles apresentam, né, de distintos níveis, e também a dimensão desse município, tanto territorial quanto socioeconômica, né? Enquanto São José dos Pinhais é um município muito mais desenvolvido, Mandirituba é quase rural, é praticamente rural, né? Então, a ideia era ver como que isso acontecia, né? Como que as políticas distributivas iriam afetar esses diversos espaços, considerando essas peculiaridades de cada município. Então, analisei essas proposições, né? Identifiquei para quais bairros dentro desse município essa política estava sendo destinada, e depois eu verifiquei em quais bairros cada vereador que destinou aquela política teve mais votos. Para quê? Para identificar se existe uma relação entre o que o vereador propõe, a necessidade urbana desse município e se isso gera um retorno em votos, né? Porque a gente tem essa dimensão política bem grande e que está direcionando a gestão urbana. Né? Então, analisei essas proposições e aí o método, né, depois de análise foi estatística descritiva para observar como que essa dinâmica ocorreu em cada município e uma análise de correlação para verificar se existe relação entre as características territoriais, socioeconômicas e fiscais dos municípios e a proposição de políticas distributivas, né? Se existe essa relação, olha, o município mais urbano produz menos ou produz mais, né, de acordo com a necessidade de desenvolvimento local. E, ao mesmo tempo, para verificar se isso também gera um retorno na política, né? Então, são 2 dimensões. Aqui, a questão eleitoral, se essa destinação no território onde se tem mais votos gera um retorno eleitoral, e, ao mesmo tempo, se o desenvolvimento urbano do município faz com que se gere demandas que vão para a política, né? Então, um exemplo, em Curitiba, tem vários vereadores com nome de bairro, né? Então, tem o Zezinho do Sabará, o Toninho da farmácia, né? E tantos outros. E isso tem uma motivação, que é justamente essa identificação, né, que o vereador faz com o bairro, porque em contrapartida ele vai levar a demanda do desenvolvimento, né, do espaço urbano, para que isso gere desenvolvimento e, ao mesmo tempo, votos, né? Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. A revisão sistemática como uma parte, né, para classificação dos meus dados empíricos, depois o tratamento desses dados empíricos e uma análise de correlação estatística mesmo. E a categorização que na literatura não existia isso. A gente, até a minha orientadora, era minha orientadora, mas aí ela saiu da PUC, né, a professora Samira, ela ficou como co-orientadora e o meu orientador foi o professor Paulo, né? Ela sempre brincava que a gente nunca pode dizer que não existe, né? Porque possivelmente exista, né? Mas até a literatura que nós acessamos, não encontrei com detalhes, né? De, olha, a política distributiva é isso, então vamos classificar assim, ela se destina, né, para tais lugares. Então, isso é uma proposta que a gente traz, né, quase que inovadora mesmo. Não tinha um grande consenso, né? E já vou engatar uma outra pergunta para ti sobre a principal dificuldade em todo esse andamento. Sim, muitas. Primeiro, organização dos dados nos municípios. Então, assim, foi muito difícil, porque o Curitiba e São José dos Pinhais é uma coisa que são municípios maiores, né? São José dos Pinhais tem várias empresas, então tem uma organização maior nesses dados públicos,
mas os outros municípios há uma dificuldade bem grande em acessar esses dados. Primeiro porque até tem disponível em alguns, mas para trabalhar como um dado é muito difícil. Porque, por exemplo, Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande tem lá no site da Câmara tudo que os vereadores propõem. Porém, são vários PDFs. Então, eles não têm um banco de dados, né? Então, são PDFs. E aí, eu ia acessar os PDFs, era digitalizado. Então, o PDF era uma foto do projeto de lei. E aí, como que eu faço para colocar isso no Excel e formar um banco? Eu tive que fazer manualmente. Então, assim, a maior parte dos meus dados, dos 11 mil, foi realmente Ctrl+C num PDF, Ctrl+V no Excel, sabe? E classificando manual. Então, essa é uma dificuldade muito grande da organização dos municípios em relação aos dados. Mandirituba também foi um caso bem peculiar, porque o município é muito pequeno. Então, eles não se preocupam muito com a organização das coisas. Então, primeiro que eu tive que ir pessoalmente até lá, e aí veio a pandemia, eu não conseguia ir até lá, e aí eu tive que marcar um horário específico, foram lá me atender, tudo, mas aí não tinha dados para todos os anos do meu recorte. Então, o meu recorte foi 2012 até 2019, já justamente para ser os anos mais recentes, para conseguir acessar os dados, porque antes disso, nenhum município tem praticamente, antes ali de 2010. E aí, Mandirituba foi pior ainda, que tinha de 2012, mas aí tinha até 2015, daí 2016, 2017, 2018 não tinha nenhum dado, aí 2019 tinha um pouco. Então, essa dificuldade, acho que foi a maior, né, dentre todas, de acessar os dados, de conseguir, de ter dados com qualidade para conseguir trabalhar com a pesquisa, né? Então, é a principal. E aí, em segundo lugar, a pandemia, né, que dificultou mais ainda esse processo, então, de ter que ir pessoalmente até as câmaras, né, até os municípios, então também foi uma dificuldade bem grande, e do processo de escrita em si, né, porque já é muito solitário, né, o processo do desenvolvimento da dissertação é solitário e com a pandemia se tornou muito mais solitário, né, então também é uma dificuldade que a gente encontra e é importante pontuar, né, devido ao contexto, né, então, vale a pena pontuar. Acho que foram essas. E aí, o trabalho manual, né? Que eu tive devido a essa inconsistência de dados e essa dificuldade com os dados. E a pesquisa, ela focou nos projetos de lei. Tu chegou a levantar quais desses projetos se efetivaram ou não? Daí não. Não. E daí é uma outra dificuldade, né? Saber o que está acontecendo, em qual período. Sim, o meu foco foi no que foi proposto, né? Em alguns vinham já com a informação se foi aprovado ou não, se foi retirado, mas nem todos vêm com essa informação. E também demandaria uma outra abordagem, né? Porque eu já tive resultados enormes e aí é aquilo, né? De que a pesquisa não tem mais fim quando a gente começa a explorar os dados, né? Então eu acabei optando por não verificar. Mas é um objetivo que eu gostaria de ter cumprido, de identificar. Por quê? Porque quando a gente sabe se foi aprovado ou não, a gente consegue visualizar se teve ou não impacto direto no território, né? Por exemplo, se eu tenho um terreno ali e ele, né, foi destinado para construção de academia ao ar livre, por exemplo, nos municípios menores isso ocorre muito. Então, se foi aprovado e foi realizado, eu tenho uma modificação no espaço urbano. Então, é uma dimensão super importante, né, da pesquisa, mas que nesse momento eu ainda não consegui cumprir. Mas pode ser o doutorado. Doutorado, o doutorado Pois tá aí, Patrícia. Pode ser, Juliana, né? Então, para fazer a minha tese, né, metodologicamente, estabeleci 5 dimensões. Então, a primeira dimensão que foi estabelecida foi uma revisão histórica sobre a cidade com recorte temporal do século XIX. Então, isso é uma revisão de literatura, né, que sendo feita, ainda está sendo feita, não está completa, para entender essas modificações da cidade. E por que o século XIX, não o XVI e tudo? Porque esse período ele marcou bastante a história da humanidade, inclusive as mudanças
de tecnologias, a Revolução Industrial, ela fomentou um grande movimento de migração ao redor do mundo. Então, essa é a justificativa desse recorte temporal, né? Aí um estudo sobre as migrações contemporâneas, aí teoricamente também uma revisão de literatura, estou cheia de revisão de literatura, tá? Outra sobre as migrações históricas, buscando um adornamento dessas migrações. Então, é entender como que a migração vem sendo estudada no decorrer do tempo e como ela é estudada hoje, como ela é entendida hoje, porque mudou bastante, né? Aí é uma discussão sobre os compartimentos urbanos, essa compartimentação com olhar prioritário para aqueles causados pelas migrações. Então, no final, todas essas minhas revisões, que são cada uma delas um capítulo da tese, elas vão me ajudar a entender historicamente, construir um arcabouço teórico de tudo que vem acontecendo para depois eu entender no meu estudo de caso. Então, entendendo a teoria, eu consigo entender como ela pode ser verificada no estudo de caso que eu vou aplicar. E o estudo de caso, ele tem algumas divisões, né? Eu estudo as migrações internacionais e as espacializações dela, e já no caso de Curitiba e região metropolitana, entre os anos 1850 e 1970, e aí já é busca em bancos de dados do acervo da prefeitura, da Casa da Memória e tudo mais. E literatura também, porque a gente tem bastante estudos sobre a migração em Curitiba, nessa região, porque a Curitiba é conhecida como uma cidade moldada por migrações, né? Entre 1970 e 2000, foram feitas muitas migrações internas, e elas tiveram espacializações específicas. Então, eu quero entender. E aí, de 2000 e 2020, é o meu estudo de caso mesmo, que são essas migrações internacionais e as suas espacializações. E aí, até agora, eu escolhi algumas instituições que cuidam da questão dos migrantes, que recebem migrantes aqui, que são a Pastoral do Migrante, a Casa Amarela, que é lá em Fazenda Rio... Fazenda? Não, é aqui perto, na região. A Caritas Brasileira e a Casa Latino-Americana, que é a CASLA, que cuidam que são instituições que não são governamentais, mas elas são muito atuantes com a questão dos migrantes e ajudam a entender a espacialização deles, porque elas os recebem, ajudam com documentação, ajudam a encontrar moradia, né? Então, assim, a ideia é entrevistar pessoas dessas instituições e depois entrevistar grupos de imigrantes. Por quê? A ideia é entender a espacialização. Então, eu tenho mapas. Como que era feita a espacialização nas migrações históricas, como que ela foi feita, e se esses comportamentos de espacialização estão sendo reproduzidos agora. Eu já estou com uma tendência a achar que não, sabe, pelo que eu tenho visto até então, mas eu ainda não posso afirmar, porque eu ainda preciso passar por essas entrevistas para entender. E aí, algumas dificuldades nesse contexto é justamente a pandemia, porque, por exemplo, a Pastoral do Imigrante, eles não me recebem. O padre nunca recebe, só pede quando passar a pandemia, a gente marca. Então, isso é muito complicado. E as entrevistas, por exemplo, hoje o nosso maior grupo de imigrantes atuais são os venezuelanos e os haitianos. Então, eu tenho que localizar essas pessoas e entrevistar. Os haitianos, eu consegui encontrar um grupo grande, mas desses, só um fala o português ou o francês. Os demais só falam crioulo. E eles não fazem questão, segundo, né, o que consta, não fazem questão de entender. Então, o português ou aprender. E aí, eu não posso nem aceitar que, sabe, eles não fazem questão ou não tem nenhuma instituição disposta a ajudá-los no estudo do idioma português, né? Então, essa é uma dificuldade bem forte nesse processo das entrevistas, mas que eu espero passar. E passando a pandemia, eu consigo superar isso daí. Mas essa é uma... Essa parte da linguagem é
complicadíssimo, né? É porque o que acontece é muito complicado. Eu acho que eu posso ter problemas com as minhas entrevistas se eu confiar só nessa uma pessoa, que ele se disponibilizou até a estar comigo nas entrevistas e a traduzir para o crioulo. Mas, e ainda com ele, eu tenho que falar um pouco português e um pouco francês, porque o português dele também não é lá tão bom assim, sabe? Então, essa questão do idioma, eu teria que fazer um curso rápido de crioulo para poder ficar proeminente no idioma e entender o que as pessoas estão falando, porque não dá para eu confiar 100% numa linguagem que pode ser um pouco enviesada, né? A gente sabe que as questões do idioma, elas são complexas. Então, esse é um processo, mas eu ainda tenho um tempinho para solucionar isso, ainda bem. Ju, vou fazer uma intervenção. Você lembra que eu te falei que tem uma amiga que trabalha numa ONG com pessoas migrantes, e daí ela falou que tem interesse de conhecer teu trabalho. Que bom. E tem até um arquiteto que eu falei que ele é africano, que trabalha aqui, que acho que pode te auxiliar também. Ótimo. E ele fala, acho que eles falam fluente português, ou pelo menos eu entendo eles bem. Ai, que acho que você consegue também ampliar aí teus contatos. Vai ser ótimo, né? Depois, se puder me passar, eu quero sim, porque aí a gente já... vou te passar já. Tá bom, obrigada. A Noélia tá no feeling aqui, porque o próximo ponto era justamente as parcerias chaves para pesquisa. Juliana, posso perguntar um negócio antes? Desculpa interromper. Pode. Juliana, é o seguinte, eu fiquei curioso agora, eu tenho duas perguntinhas bem rápidas, assim. A primeira que você falou que o teu recorte é ali pelos anos 2000 até agora, tá? Eu só tenho curiosidade porque, ao meu entendimento, morando em Curitiba faz um tempão, a gente tem talvez um terceiro tipo de imigrante aqui, que eu sei que ele foi muito mais forte em São Paulo, mas teve alguns resquícios de bolivianos aqui em Curitiba. Não sei se você está olhando para isso ou se realmente é relevante de ver, tá? E outra coisa que eu queria saber da tua opinião, porque é o seguinte, a impressão que eu tenho é que essa diferença entre a migração histórica que a gente tem dos europeus, até mesmo japoneses aqui para o sul e em Curitiba, acho que é um lugar muito forte, que foi uma migração que foi ela pedida de certa maneira, incentivada para que viessem para cá, e ela é até celebrada, né? Porque a gente tem Curitiba especialmente, porque tem diversos monumentos ao longo da cidade, para, sei lá, o Bosque do Alemão, do Papa, o Monumento Árabe, enfim, N outros. E eu tenho a impressão de que tem uma força estatal de celebrar essa migração. Claro que ela ocorreu ao longo dos anos, enfim, mas eu tenho a impressão de que isso não acontece da mesma maneira com os venezuelanos e com os haitianos. Você acha que tem alguma influência do Estado nisso, da gestão municipal, enfim? Então, Vitor, vamos lá. Primeira questão dos bolivianos, tá? Se eles entrarem dentro desses recortes, vamos ver como eles vão entrar. Eles entram no recorte histórico, porque eu estou estudando todas as migrações. Quando eu falo em migrações históricas, eu falo também, por exemplo, de franceses, que é em menor quantidade, e outros demais. Ainda não apareceram bolivianos, mas apareceu uma quantidade muito grande, por exemplo, de portugueses que eu não fazia ideia, sabe? E de argentinos que eu não fazia ideia. Sabe? Então, assim, só que esses argentinos, eles estão entrando nas migrações atuais, de 2010 para cá. Eu falo hoje de haitianos e venezuelanos, mas existe uma grande possibilidade de eu ter que expandir isso para as outras etnias. Então, se os bolivianos, eles entraram também numa grande quantidade dentro desse meu recorte, eu vou necessariamente ter que estudá-los, para não... para minha pesquisa não ficar enviesada, né? Senão eu vou ficar igual a do Madame Cloroquina lá, fazendo só o que eu quero. Então, assim, existe a possibilidade de eu precisar estudá-los, sim. Eles ainda não apareceram, mas se aparecerem, eles vão entrar no estudo. Agora, bastante coisa, né? Bastante população diferente. É bastante coisa. Agora, só um minutinho que eu já te respondo. Deixa eu só terminar a resposta para o Vitor aqui. Com relação a essas... Antes de terminar, antes de passar para o outro, quando você faz essas investigações que você está descrevendo agora, você parte de onde é que você pega esses dados? Então, eu tenho as bases de dados, né, Scopus, tudo que foi estudado. Eu tenho para ver as migrações, eu digo. O acervo da Casa da Memória de Curitiba hoje tem sido o que eu tenho mais estudado. Se você tiver outra indicação, eu agradeço. Ah, tá, entendi. Eu pensei que era alguma informação de imigração de pessoas que se mudaram para cidades.
Não, o que eu vou pegar e depois entrevistas é com as migrações atuais. As migrações históricas são não, é dos nesse recorte acervos. atual que o Vitor perguntou, não foi? Tá. No recorte atual é como eu falei, utilizando dados da Pastoral do Migrante, da Caritas Brasileira, da CASLA, né, que é a Casa Latino-Americana, e da Casa Amarela, são as instituições com as quais eu estou fazendo as parcerias. Entendi. Eles têm estatística de imigrantes e esses números é que você compara e mede. Eles não têm nem tanta estatística, mas eles têm, assim, banco de dados de atendimento. Então, assim, nós atendemos tantos imigrantes no mês tal, desses imigrantes, tantos eram venezuelanos, tantos eram haitianos, aí falo das necessidades deles, né, de documentação, de moradia, porque essas instituições ajudam eles, inclusive, a alugar casas, e muitas vezes eles alugam, assim, uma casa e 5, 6 famílias vão morar nessa casa. Eles subalugam quartos para cada família, sabe? Então então é uma questão de depuração de dados, sabe, Geraldo, nesse caso. Entendi. E aí, é isso? Tá. Era isso. Tá. Era só para entender a explicação que você deu da primeira parte, agora eu entendi. Entendeu? Aí se esses dados começarem a te mostrar que tem outras presenças mais fortes do que só, aí você adaptaria e estenderia para mais grupos. Entendi, isso. Porque aí a gente tem também, historicamente, a gente tem os compartimentos, né, urbanos concentrados. Por exemplo, Santa Felicidade são os italianos, aí lá, eu vou esquecendo os bairros, tá, gente? Mas a gente tem os bairros lá dos poloneses, né? Pilarzinho dos poloneses e tudo mais. E aí a gente tem uma tendência de verificar assim, os haitianos, eles estão se concentrando mais na região metropolitana. Eles se concentram mais onde tem, por exemplo, na SIC, que é onde tem disponibilidade de trabalho, nos lugares onde tem restaurantes, que são os empregos que eles conseguem, e eles precisam estar nesses lugares, até porque o deslocamento para eles é complicado, porque eles não têm nem condição de pegar os ônibus. Então, você vê, a gestão urbana talvez pudesse intervir nesse processo, tá? Então, essa espacialização. E a gente tem aqueles também, por exemplo, os franceses, eles não têm como eu vou dizer, eles não se concentraram tanto em determinados bairros, mas eles estão em Curitiba. Então, pode ser que os bolivianos também não tenham se concentrado, mas eles estão mais diluídos, vamos dizer assim, no espaço urbano, sabe? E aí, Vitor, sim, as migrações históricas, né, dos poloneses, italianos e tudo, elas são hoje mais celebradas. E eles usaram muito fortemente essa concentração em lugares que foi falada, né? Então eles estão muito concentrados nesses lugares até para evitar questões de preconceito e com o decorrer do tempo, lembra que eu falei que a gente tem a estratificação de lugar, a teoria da estratificação do lugar e a teoria da assimilação espacial. Então, esses migrantes históricos, vamos dizer assim, eles se concentraram nos bairros e hoje eles já estão no processo de assimilação espacial. Então, eles são, sim, celebrados, porque hoje eles já se confundem. Os netos e bisnetos, os filhos, netos e bisnetos dos migrantes originários, eles já são curitibanos raiz, vamos dizer assim, né? E o processo de migração que nós temos, as migrações atuais, elas têm bastante diferença. Com certeza elas têm bastante diferença, porque a gente tem aí a estratificação de lugar, ela está muito forte, porque a estratificação de lugar, essa teoria, ela fala inclusive do preconceito e do chamado voo branco, que é o quê? Se tende aqueles grupos que estão migrando para um determinado lugar, se eles tendem a se concentrar, por exemplo, em Santa Felicidade, se vários haitianos tenderem a se concentrar aqui, chega ao ponto de incomodar tanto
a comunidade originária que eles fazem um voo branco, ou seja, as pessoas, os moradores originais saem daqui porque eles não querem essa convivência. Então, hoje, o voo branco está muito presente nas migrações contemporâneas, nas migrações atuais. Então, vocês podem ver que eu tenho bastante trabalho, bastante coisa para fazer. Tem porque doutorado. as migrações atuais lidam com uma Curitiba 100% urbana, né? Urbanizada. Sim, então... exatamente. Então é bem complicado, tanto que, como eu falei no começo, existe uma tendência de eu encontrar um problema sério, porque, por exemplo, 2 semanas eu estava vendo os dados da Casa Amarela, e eles atenderam no ano de 2020 uma quantidade X lá de haitianos, e nesse ano agora, quando eles foram refazer o cadastro, né, atualizar o cadastro, até para eles poderem ver o que eles precisavam, porque a Casa Amarela, ela é uma instituição que ela faz muito curso de profissionalização para as mulheres, sabe? E com a pandemia começou a doar cestas básicas, mas esse não é o trabalho original deles, não era o atendimento originário deles. Então, só que eles precisam de um cadastro junto à prefeitura, ao CRAS, então todas essas instituições de atendimento. Então, eles descobriram que a metade do que eles atenderam no ano passado, e eu não tenho os números agora, mas não tenho de cabeça, mas eu tenho eles anotados e tudo, a metade já foi embora para uma cidade no Rio Grande do Sul, que eu não me lembro o nome, e outra parte, grande parte, foi para o México para tentar atravessar a fronteira para os Estados Unidos. Então, esses migrantes, pode ser que eu descubra, né, que não existe uma tendência deles ficarem aqui. Então, não vai ter uma espacialização mesmo relevante. E pode ser que aqui seja só um espaço de transição. Mas isso é só para o futuro da pesquisa que eu vou poder dizer. Interessante que eles têm esses dados, né? Espaciais, porque eu imaginaria assim que a minha hipótese seria, foi embora, não é mais problema nosso, né? Não, eles tendem a pesquisar. Mas, por exemplo, a Polícia Federal, a Delemig, né, que é a Delegacia de Migrações, que são dados bastante oficiais, ela me dá uns dados no total. Então, por exemplo, no ano de entre 2010 e 2015, entraram tantos no Brasil, tantos migrantes, desses tantos X vieram para o Paraná e desses X2 estão em Curitiba. Com essas instituições, eu consigo saber, dentro de Curitiba, aonde esses X2 estão, em qual bairro, aonde eles estão trabalhando, sabe? Então, os dados dessas instituições são muito mais esmiuçados do que, por exemplo, os dados oficiais do governo, por exemplo, das instituições. Não sei se os colombianos são um número representativo, mas conheci um casal com uma criança no parque que vieram para Vila Isabel porque tinham parentes. Era um casal de colombianos de uma região central da Colômbia, de uma região, de um município, mas trabalhavam na área rural, em condições bastante precárias, mas com a ajuda de parentes que estão já cá, vieram, e com a pandemia voltaram para a Colômbia, porque os trabalhos deles aqui eram precários também, não? Eram trabalho de limpeza no restaurante, ou motoboy, e aí na pandemia, vários meses sem ingressos, decidiram voltar. Não sei o que aconteceu com eles depois, mas a gente encontrava eles no parque. Então... Que coisa, né? Os espaços públicos. Importantes espaços. A gente está com uma tendência muito grande de virem, às vezes, pessoas bastante capacitadas, né? Você tem lá, por exemplo, haitianos e venezuelanos também, que são os que eu mais tive contato até agora, que são engenheiros, são médicos, arquitetos, cientistas políticos, mas que chegam aqui, eles não têm seus diplomas reconhecidos, tem a barreira do idioma. Então, você tem uma infinidade de coisas. Os venezuelanos, principalmente, como alguns deles saíram, muitos com status de refugiados, tanto que aquela operação acolhida do governo federal, ela é celebrada porque realmente ela faz um trabalho bem bacana de recepção, acolhimento e interiorização dessas pessoas, para poder, inclusive, fornecê-las documentação e tudo mais, mas ainda assim, muitas vezes, eles são pessoas que tinham condições de vida
Aí tem os casos precários, mas tem outros casos que eram condições de vida, tipo classe média, e chegam aqui e tem que submeter a subempregos mesmo, submoradia. Então a gente fica questionando o tal do direito à cidade, que lhes é negado também. Sabe? Então temos bastante, e aí a Maricato, né, ela fala dessa questão da idealização da cidade, que às vezes as pessoas vêm idealizando, e as elites, elas vendem uma ideia de cidade ideal, mas a cidade ideal, ela não considera esses grupos, os grupos que não têm acesso às estruturas que a gestão urbana precisaria promover. Mas é relativo a cada caso, eu acho, porque, por exemplo, para eles, para esse casal que eu te conto, que eram de uma área rural, eles não tinham terminado a escola básica, mas aqui a filha tinha a oportunidade de ir para uma escola pública de qualidade, sim? Tinha acesso ao serviço de saúde público gratuito, que lá na região onde morava, na Colômbia, não existe. Tem um posto de saúde que não tem nada, está vazio, não tem nada. Sim? Então, é relativo, mas na hora que o ingresso é quase que informal eles ficam completamente claro. É relativo, Ana, mas assim, existe uma reprodução de casos, assim, se a gente pensar assim, no estudo, né, como um todo, porque, claro, caso a caso, cada um vai ter as suas particularidades. Então, tem os casos que vieram para uma vida melhor e realmente melhoraram, tem os casos que pioraram a vida, mas existe uma certa linearidade em dificuldades, sabe, de acesso a determinados recursos e uma linearidade também de repetir comportamentos, tipo se concentrar em determinados bairros, porque se você pegar as migrações históricas, também tem casos de pessoas que vieram porque na Itália pós-guerra, na Europa pós-guerra, a vida era extremamente precária e vieram melhorar de vida aqui. Alguns ficaram e outros voltaram. Então, existem essas questões individuais. E alguns eram camponeses pobres, sem estudos, e outros eram profissionais. Então, existem as reproduções de situações, sabe? Mas, olha, este caso me fez pensar muito, porque eles preferiram voltar para uma chácara que produz o alimento que precisam, o alimento mínimo, e não ficar de mãos cruzadas numa cidade que tem outras oportunidades, mas que não... E que talvez tenha dificuldade do idioma, não o acolheu, porque aí, Vitor, a gestão urbana, o governo, como você perguntou, né, também não está preparado. Então, se eu tivesse continuado na linha das capacidades, e assim, de alguma forma elas vão entrar na minha tese, porque a gente pode perceber, assim, não tem... Por exemplo, os CRAS, as instituições que são oficiais e que deveriam ter uma estrutura de documentação, de encaminhamento para o trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, eles não atendem essas necessidades que essas pessoas têm, sabe? Apesar da gente ter uma lei de imigração que até 2018 era celebrada como a mais acolhedora do mundo, a ONU colocava a nossa lei de imigração como um exemplo para o resto do mundo. Só que ela estava muito no papel. Com o governo atual, eles suspenderam essa lei, né? Então agora nem ela existe mais, e saíram dos acordos de imigração que nós tínhamos com a ONU. Todos os tratados, esse governo se retirou. Mas a tendência agora, com essa nova gestão nos Estados Unidos, e aí são os pesquisadores, quem entendido fala, é que a gente tenha que voltar, que existe uma pressão. Se a gente retomar a nossa lei de imigração brasileira, ela é excelente, assim, ela é uma das mais humanitárias e que faz mesmo assim, pela lei, no papel, os migrantes estão no céu, como diz na minha terra, no céu com o pé de fora. Mas... na prática, a gestão não consegue dar conta ainda. E tem a questão dos preconceitos, que a teoria da estratificação de lugar nos mostra isso muito claramente, o voo branco que acontece. Então, tem uma série de fatores que tem que ser estudados em doutorado, pós-doutorado, pós, que eu vou ficar o resto da vida estudando isso, porque não vai dar tempo. Não sei... Eu tenho uma pergunta. Uhum. Posso fazer?
Não, uma pergunta para as duas. Como é que vocês imaginam que esse trabalho tem a ver com esse último comentário da Juliana, exatamente esse, né? Como é que vocês imaginam que esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Tanto a Juliana quanto a Patrícia, vai embasar para uma coisa no futuro? Assim, o que vocês estão vendo como futuro profissional e de atuação a partir do trabalho que vocês estão fazendo? Vai, Patrícia. Então, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de responder outra que me mandaram no chat aqui, e que é importante sinalizar, né, até para entender as etapas metodológicas do meu trabalho, tá? A Monique perguntou sobre verificar a aprovação ou não de uma obra pública, por exemplo, né, de uma proposição. Como que isso me permitiu ver o retorno em votos desse projeto, sendo que eu não sei se o projeto foi aprovado ou não, se ele foi efetivado. Então, assim, quando a gente fala de política distributiva e dessa relação com a conexão eleitoral, né, que é um termo mais da ciência política, não necessariamente um projeto precisa ser aprovado para que ele traga retorno em votos. Por quê? O eleitorado normalmente não acompanha, né, os processos de decisão. E o nosso governo, ele é representativo. Então, importa muito mais para ter essa conexão eleitoral, você ter vínculo com determinada territorialidade e mostrar que está fazendo alguma coisa em relação a isso. Então, somente o fato de você propor alguma coisa, por exemplo, fiz ali uma indicação para o bairro aqui do SIC, né? Essa visibilidade já tende a fazer com que o eleitor retribua em votos. Então, não necessariamente precisa estar aprovado. Na literatura, né, existe um debate que diz assim, olha, isso pode ser observado pelo número de obras que se iniciam em relação ao número de obras que se concluem. Importa muito mais iniciar, isso para conexão eleitoral, né? Importa muito mais você iniciar uma obra pública do que você concluir ela, porque o início é o que vai trazer essa visibilidade para a atuação do legislativo, né? Então, o comportamento legislativo é nesse sentido que é trabalhado. Então, não importa tanto a aprovação, mas sim o fato de ter proposto e trazer essa visibilidade, né? Então, por isso que eu consegui fazer essa relação entre o que é proposto e se isso traz retorno em votos. Então, se é proposto para determinado bairro e o vereador tem uma concentração de votos naquele bairro, a gente estabelece essa correlação. Não é possível dizer que é aquilo que foi o fator determinante para a reeleição de um candidato, porque aí a gente precisaria estudar outras dimensões, como o vínculo, né, a origem daquele candidato, porque se o candidato tem origem em um bairro em específico, em um território em específico, isso também pode ser uma causa, né, uma motivação dos votos e da reeleição dele. Então, por isso é preciso ter em mente e separar as duas coisas, né? Então, a relação que eu fiz foi essa, entre número de votos de determinado candidato em um bairro e a destinação das políticas para aquele mesmo bairro, tá? E aí, já como curiosidade, né, e que é o resultado também da minha dissertação, existe essa relação, então, assim, o vereador ele destina políticas para os locais onde ele tem mais voto, mas isso não garante a reeleição dele, tá? Tem muitos casos de vereadores que destinam aquelas políticas para determinados bairros, mas não são reeleitos, né? Ao passo que outros que fizeram outras políticas mais amplas são reeleitos. Então, varia muito. E um outro resultado bem importante é que, apesar disso tudo, existe uma relação bastante forte entre desenvolvimento urbano local e a proposição dessas políticas. Então, locais que são menos urbanizados recebem mais políticas distributivas, pela necessidade de desenvolvimento, de urbanização, né? Então, esse é também um segundo resultado bem importante da minha dissertação. E aí, respondendo a pergunta última agora, né, sobre possibilidades de atuação, né? Bom, no meu caso, trabalhando com essa dimensão da política, né,
eu tenho alguns espaços, então, justamente trabalhar com essa questão do legislativo em si, né? Então, verificar câmaras legislativas, a atuação desses políticos e as consequências. Então, eu continuo na dimensão tanto da pesquisa quanto na parte prática, né? Recentemente, eu contribuí para a elaboração de um projeto de lei aqui em Fazenda Rio Grande. Então, justamente por essa visibilidade que o mestrado traz, né? Então, eu fui convidada e juntamente com um grupo de pesquisa que eu faço parte também na Federal, que é o LP Legis, né? Então, nós fomos convidados a colaborar com o vereador na proposição de um projeto de lei aqui na cidade relacionado à vacinação e ao Covid, né? Então, uma das atuações está sendo essa, de me inserir mais nessa parte prática da política, né? E outra é a minha permanência no ensino e na pesquisa. Então, como professora, como pesquisadora também em alguns grupos de pesquisa, né, tanto esse da Federal, quanto outro, que é o CIDAPOL, né, que está vinculado hoje na UDESC, com a professora Samira, que é um grupo de pesquisa de ciência da política, é um laboratório, né, então nós continuamos aí trabalhando com esse âmbito da pesquisa mesmo. Legal, legal. Então, Geraldo, você viram aí meu currículo, né? E eu coloquei só a parte acadêmica, mas na verdade eu tenho uma longa história de trabalho na indústria automotiva, na Federação das Indústrias, mais generalista do que eu, acho que é impossível. Na Federação das Indústrias, e eu tive vários projetos, alguns em parceria com a ONU e tudo mais, e em 2018 eu resolvi fazer uma transição de vez, né, porque eu estava sempre trabalhando, atuando nessa outra parte do mercado, e com um pezinho na academia, dando aulas, fazendo mestrado e tudo mais. Em 2018, eu resolvi fazer uma transição de carreira total mesmo para academia. Então, o meu objetivo é continuar com pesquisas depois e continuar dando aulas, que é o que eu quero daqui para frente, mas eu ainda não vislumbro nada assim. A Patrícia está bem delineada, eu ainda não tenho essa delineação. Eu sei o que eu quero, mas estamos abertos a propostas. Entendi. Obrigado. Essa transição aí, acho que todos aqui talvez gostariam de fazer isso, né? Que está na academia e também está com outros trabalhos ao mesmo tempo. É dolorida. É dolorida, Marida, não é simples, sabe? Mas chega uma hora que a gente chega num ponto de inflexão, vamos dizer assim, ou faz isso ou não consegue fazer direito nenhum nem outro. Vai ficar o resto da vida sendo generalista. Então eu queria tirar essas... Oi? O que te atrai na pesquisa? Eu acho que essa questão de você de descobrir dados e coisas que estão na nossa frente, mas poder organizá-los, né? Porque, na verdade, é isso que a gente faz. Porque muitas vezes eu olho as coisas que eu estou pesquisando, eu vejo, meu Deus, mas isso é bem claro. Mas precisa ser organizado, precisa ser mostrado, né? E isso contribui para a sociedade se entender melhor. Então vai contribuir para, imagina a gestão urbana, no nosso caso, né? Entendendo essas demandas e essas deficiências e essas tendências a reproduzir o comportamento dos migrantes, talvez ela possa atuar de uma forma mais assertiva das próximas. Então eu acho que é isso que a pesquisa é interessante. Ela realmente parece um discurso bonito da Madame Cloroquina abrindo ela hoje na CPI, mas ajuda mesmo a sociedade. Eu acredito na pesquisa como um contribuinte para a sociedade. Então, isso que me atrai bastante. Esse ponto de inflexão que você falou é importante para se aprofundar nisso e viver realmente a pesquisa, né? E sobre as contribuições, eu fico ainda, né, experiência pessoal, essa barreira política, sabe? De como levar essas ideias para quem realmente faz a gestão. Até esses dias eu estava assistindo o UIA, em uma palestra, eu anotei assim 5 pontos que é uma questão universal de desenho urbano mesmo, né? Fugindo completamente do assunto, assim, sobre bancos, né? Os bancos na cidade. Banco não tem que estar só
a avenida principal, que é a avenida que mais recebe pessoas e que é mais turística, que o comércio... Não, o banco é uma questão de acessibilidade, então idosos vão andar, eles precisam de tempos em tempos se sentar. E eu lembrei do meu avô indo para a praia, eu falei, tem uma imobiliária na esquina que tem o banco. E ele sempre senta naquele banco. Uhum. Daí, com isso, me veio uma ideia. Eu falei, eu tenho vontade de escrever cartas para os prefeitos, sabe? Porque são coisas tão, às vezes, demandas tão básicas e universais que para a gente é tão claro, que nem a Juliana estava falando, só que precisa ser organizado, precisa ser, sabe? E, enfim, eu fico pensando como que a gente poderia se unir para... Acho que é um dilema eterno da pesquisa, né? A gente fica pesquisando e tem essa barreira da política mesmo de como trazer isso para a prática, né, Marina? Como fazer essa pesquisa se materializar em alguma coisa que seja um retorno social bem prático, né? Exato. Bem prático. E linkar, né? Muitos políticos não conhecem o Google acadêmico, não vão lá pesquisar. Se eles lerem só o resumo da pesquisa da Patrícia, né? Qual que é a hipótese dela, qual que é o problema, qual que é o tema e quais que foram os resultados, eles já vão ter uma outra cabeça, sabe? Mas então falta esse mínimo, assim, de leitura acadêmica também para quem é político, sabe? Mas de valorização da academia, né? Sim, mas de outra parte também é nosso dever fazer a difusão para o público geral, não? Porque nem todo mundo tem que procurar as pesquisas, nem tem por que entender a linguagem científica também, não? Então daí vem toda uma questão do ego, né, da nossa classe, enfim. Mas como conta o Geraldo no livro sobre Curitiba, temos que ter também um compromisso político e participar da política em diferentes espaços, não? Esse é o desafio, né, Ana? A gente conseguir contar o que a gente faz de um jeito fácil para as pessoas entenderem, né? Então, isso que a Juliana está fazendo, por exemplo, que ela está levantando as informações e mapeando, né? Que essa eu acho que é a capacidade que a gente desenvolveu, né? Que a Juliana tanto menciona, e acho que a Patrícia está fazendo a mesma coisa, que é ter a capacidade de ver as coisas e entender, né? E aí a gente tem que, vendo e entendendo, feito o trabalho, portanto, a tese, a dissertação, depois saber contar isso, né? Para aí fazer, permitir esses insights, que nem esse que a Marina acabou de mencionar dos bancos, né? Eu queria contar uma história, Valéria, Marina, que quando o pessoal do Jaime Lerner esteve em Angola, em Luanda, para fazer os primeiros projetos, eles fizeram vários projetos lá, mas no comecinho era só um pouquinho de dinheiro do Banco Mundial para fazer uma pequena intervenção. Só, era pouco dinheiro. O que fazer? E aí a equipe foi para lá e, de repente, eles perceberam que a coisa melhor que eles podiam fazer era melhorar a calçada de um grande bairro lá que era totalmente desurbanizado. Então, tinha a rua principal, eles fizeram uma calçada grande, daquelas de 5 metros de largura, com postes, bancos bonitos. As pessoas iam lá tirar foto de casamento. Era incrível. Melhorou a vida de todo mundo. Aí as lojas, as pessoas podiam entrar sem lama na loja. Enfim, deu um... Então, essa capacidade de ver, que eu acho que nós pesquisadores temos, né? De chamar a atenção para um pequeno detalhe e, de repente, perceber que esse detalhe faz a diferença. Eu acho, Geraldo, que de ver e ouvir, né? Teve eu não sei se foi colóquios, não me lembro qual disciplina que foi, que ainda foi presencial, e nós estávamos com uma visitante, acho que a época era uma visitante argentina, e ela pediu para nós nos dividirmos em grupo e conversarmos, e aí tinha uma colega, eu não me lembro o nome dela, até se ela estiver aqui, se você estiver aqui, eu estou te citando, mas eu não me lembro, já faz bastante tempo. E ela contou que ela trabalha na prefeitura de uma determinada cidade da região metropolitana, e um dia, num período eleitoral, eles tinham uma ocupação, né? E aí eles um grupo de trabalho lá precisou ir lá
e melhorar a infraestrutura daquela ocupação. Período eleitoral, o prefeito queria ser reeleito, então mandou a equipe dele para fazer isso. Então eles chegaram lá e já sabiam que precisava ser feito, eles já sabiam que ali precisava de luz, que precisava de encanamento, precisava de pavimentação, mas fizeram uma reunião com as pessoas daquele para ouvir. Assim, quero perguntar para vocês o que vocês querem, o que é prioridade. Vocês querem primeiro a luz, vocês querem encanamento, vocês querem o asfalto. E qual não foi a surpresa deles quando as pessoas pediram para colocar nomes nas ruas? Eles queriam que as ruas tivessem nome. E eles não entenderam, acharam aquilo uma banalidade, mas por que nome? E aí as pessoas explicaram que com o nome da rua, eles conseguiam comprovar endereço, e aí comprovando o endereço, eles conseguiam ter acesso a emprego, eles conseguiam ter acesso a políticas sociais. Sem um endereço comprovado, eles não conseguiam esse acesso. Então, eu acho que é importante isso, a gente pesquisar e a gente ouvir também as demandas, né? Porque às vezes a gente fica muito nas nossas certezas, né? Gestão urbana, precisa o quê? Da infraestrutura, e é essa. Mas existem outras necessidades que precisam ser ouvidas, né? Daí vem o plano diretor participativo, só que a gente... Cada equipe que vai fazer um plano diretor tem uma metodologia e cria uma metodologia para conversar com a comunidade, sabe? Tem muito, já avançou muito, né? Nesses 10 anos, a primeira leva de planos e agora já avançou bastante. Mas tem muito ainda e muitas vezes as demandas são muito básicas, né? De quem precisa. Eu tenho uma pergunta para as duas, porque eu acho que tem a ver com o tema das duas, e é o ingresso básico universal. Como vê a Patrícia, desde o ponto de vista das políticas distributivas, essa possibilidade que está se falando tanto hoje no mundo, no Brasil, em cada país, a partir da pandemia, ainda mais, e como a Juliana vê esse tema em relação aos migrantes. Quer ir, Patrícia? Juliana, pode responder primeiro, que você já estava falando sobre. Bom, vamos lá. A gente ainda tem, eu acho que tem muito o que caminhar, né? Você fala do ingresso básico universal, você está falando da questão da acessibilidade às políticas, do acesso à infraestrutura, é disso que você está falando, né, Ana? Não, ingresso, salário básico universal. O salário básico universal. Eu acho que isso a gente tem, assim, aí a gente entraria na questão da economia mesmo, né? Quando você fala dentro a gente teria que ter um pacto universal, que eu acho que a gente está muito aquém de conseguir esse pacto universal, para conseguir ter esse salário básico universal, vamos dizer, para facilitar o entendimento. Porque você pensa, quando a gente teve, por exemplo, os blocos econômicos, os países começaram a se concentrar em blocos, a gente começou a ter esse movimento, né, de unificação. Você vê, por exemplo, em tese, o Mercosul poderia ter um salário básico só para ele, ou uma moeda básica, a própria União Europeia, mas não conseguiram. Inclusive, você tem países que ingressaram nesses blocos e que saíram desses blocos porque não se entenderam. Então, eu acho que é um pouco distante, sabe, Ana? Eu acho que a gente ainda não vai ter que caminhar muito para conseguir. Não sei se estamos falando da mesma coisa. O salário básico universal como um ingresso básico mínimo para todos os cidadãos de um país. Sim, mas você teria que unificar, por exemplo, ou só no Brasil, porque, por exemplo, no Brasil, nós temos o salário mínimo. Salário mínimo, isso? Sim, mas não o salário mínimo. Por exemplo, agora na pandemia temos subsídios, e temos subsídios, como que chama? Subsídio família. O Bolsa Família, essas bolsas. Bolsa Família. Mas hoje em dia, se falando de um... Eu tinha
o nome Ingresso Básico Universal, não sei se aqui no Brasil... Não, aqui eles chamam de Renda Básica Universal. Renda Básica Universal. Então, isso que eu estou dizendo, mas essa renda básica, ela ainda é complexa, eu não vejo que se consiga alcançar. Eu não... Justamente, por exemplo, só um pouquinho, no caso dos migrantes, por exemplo, dos refugiados, eles não têm nem documentação para comprovar. Quando você precisa acessar esses tipos de recursos, por exemplo, a gente tem no Brasil, especificamente, tem o Cadastro Universal, que as pessoas são cadastradas e ali elas conseguem comprovar nesse cadastro universal que elas têm direito, por exemplo, ao Bolsa Família, a Bolsa Gás, a todos os benefícios que o governo fornece. E tem muitas pessoas que não têm nem acesso a esse cadastro, não conseguem se cadastrar. Então, no caso dos migrantes, por exemplo, não... é complicado, assim, não é tão simples. Aí demandaria capacidade de organização da gestão para poder encontrar essas pessoas, cadastrar essas pessoas e trazê-las e fazer com que elas tivessem esse acesso. E chegar num acordo no valor desse acesso, né? Porque, por exemplo, no Brasil hoje a gente não tem nem isso, né? Diga, Patrícia. Do ponto de vista da política distributiva, como que funcionaria, né? Como moeda de troca eleitoral. E aí a gente entra num debate que é bem extenso, né? Por exemplo, o Bolsa Família é um programa para ganhar voto, né? Então, assim, existe essa discussão e do ponto de vista da política distributiva, a discussão seria justamente essa. Então, até já existiu uma proposta dessas, eu não lembro agora o ano, mas lá, acho que no governo Lula, se eu não me engano, existiu uma proposta, mas não foi aceita, enfim. E aí, o que eu quero chamar a atenção é que, assim, do ponto de vista da política distributiva, né, e aí a gente tem uma série de outras abordagens, mas do ponto de vista da política distributiva, isso entraria como uma moeda de troca por votos. E o ponto nem sempre, né, a partir do ponto da perspectiva eleitoral, nem sempre é uma coisa negativa, porque pode ser que essa política esteja atendendo a um interesse político, mas não muda o fato de que ela está trazendo desenvolvimento. Então, essa é uma dimensão importante de se analisar, né? Por exemplo, no caso da minha pesquisa, pode ser que o bairro esteja só sendo abordado com a finalidade política, eleitoral, mas não muda o fato de que aquele bairro vai ser desenvolvido, né? Então, até que ponto essa abordagem eleitoreira é positiva ou é negativa, né? E aí a gente abre o espaço para discussão. Mas o que eu vejo, e aí como cientista social, inclusive, é que a gente está distante disso e que é muito difícil de definir, principalmente pela dimensão do país também, né? E tantas outras peculiaridades que nós temos, mas eu acho que é um futuro muito distante e a gente vê pelo cenário da pandemia, né? Se até o auxílio emergencial foi do jeito que foi, né, que dirá uma política social efetiva, né, voltada para o exercício de direitos, né, ainda mais num contexto político como o atual também, enfim. Ótimo. Para finalizar, Marina, desculpa, pode falar. Deixa só dar um pitaco nesse tema, porque eu acho ele muito importante, porque ele levanta uma questão, como a Patrícia estava falando, e olha só como é que foi a gestão do auxílio emergencial da pandemia, né? Se já foi essa bagunça, imagina um salário base, né? Como isso poderia ser feito? Isso poderia ser feito com planejamento. Então, eu acho que muita coisa que às vezes a gente percebe como inviável, a gente percebe como inviável porque é uma proposta de governo e não de Estado, e o governo, ou a política dominante naquele momento, desenha uma narrativa em que isso é muito difícil, que isso é inviável, que isso não é possível. Mas, gente, com planejamento, quase tudo no mundo é possível. Então,
eu vi formas de viver e de morar através do mundo que, de verdade, para mim era absolutamente impossíveis. E não, existem 4.000 pessoas que moram em cima de um lago a 4.000 metros de altitude. Então, você fala, meu Deus, isso é tecnicamente impossível. Não, não é. Não é. É possível, só precisa ter planejamento. Então, Ana, eu acho que é viável, sim, e que seria viável, inclusive, a curto prazo, se isso fosse uma prioridade se isso fosse uma prioridade de política pública, sabe? Mas hoje, no Brasil, está difícil da gente perceber o que é prioridade. Então, é inacreditável. Não vou estender a discussão para não virar, né, uma discussão partidária, não é essa a ideia, mas é inacreditável como um governo consegue desmobilizar tanto, né? Tudo bem que ele veio acompanhado de uma baita pandemia e que nos atacou de uma forma muito cruel, mas como ele consegue desmobilizar tanto um pensamento político, uma discussão política, uma visão política de futuro, que poderia ser bem viável se fosse planejada. Obrigada, Monique. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Se não, para encerrar, acho que já se estendeu bastante a nossa conversa, foi muito boa, muito bom esse contato e saber o nível das pesquisas e como a gente tem pessoas interessantes. A gente faz parte de um grupo. Para encerrar, então, só a Patrícia e Juliana, as sugestões que vocês têm para quem ainda está na pesquisa, a Juliana ainda está também, mas dos principais erros e acertos, enfim, uma sugestão final uma mensagem final que vocês deixem para a gente. Bom, vou começar. Erros, né? Erros, eu acredito que o principal seja esconder o que você está pesquisando, e o principal acerto é falar sobre a sua pesquisa. Eu acho que isso é fundamental, né, no desenvolvimento da dissertação, porque, como eu já disse em outro momento, né, é um processo que é solitário. Mas é uma pena agora, né, o contexto da pandemia, enfim, mas é muito importante que em toda oportunidade que você tiver de falar sobre a sua pesquisa, você fale, porque você vai estar compartilhando com outras pessoas e isso ajuda você a enxergar a tua pesquisa de fora, né? Olha, esse é o meu objetivo, essa é a minha hipótese, esse é o meu problema. E eu acho que facilita muito no processo de construção da dissertação mesmo, né? Então, sempre que tiver oportunidade de falar sobre a pesquisa. E uma outra questão é sobre as etapas metodológicas, né? Que normalmente acho que é onde o pessoal tem mais dificuldade. E aí eu venho com a minha experiência, né, das ciências sociais, que é uma área mais distinta, que tem um rigor metodológico diferente. E a dica que eu dou é, assim, inicialmente, né, metodologia, descrever o que você vai fazer, nada além disso, né? Então, se preocupar menos com a definição conceitual, né? Segundo fulano, entrevista é isso, segundo ciclano, análise quantitativa é aquilo. Não, mas descrever a tua metodologia pensando o que eu vou fazer. Então, primeiro eu vou fazer uma coleta de dados, depois eu vou analisar esses dados dessa forma, por fim, vou fazer tal análise e pronto, né? Eu acho que a gente tem que simplificar um pouco mais esses processos, essas etapas da pesquisa, porque faz com que o processo acadêmico se torne, primeiro, mais acessível, em primeiro lugar, né? E em segundo, mais fácil e mais prazeroso para a gente mesmo que está escrevendo tudo aquilo, né? Então, acho que são essas as minhas dicas, né? Acertar a receita do bolo, né? Porque quando a gente coloca, né, muitos termos e muitas citações em metodologia, tem alguns professores da ciência política, né, e aí varia das áreas, né, mas na ciência política que dizem que, olha, citar, para que você cita alguém num capítulo metodológico? Então, às vezes, nem é necessário, né, é necessário em termos de
definir métricas, análises, números e etc. Mas no sentido de ficar falando sobre o método, não é necessário, porque quem está fazendo essa metodologia é você, né? Então é algo muito particular. Nos primeiros projetos de pesquisa que a gente faz, é mais difícil prever a metodologia. A minha experiência nos primeiros projetos foi descrever a metodologia depois de terminar o projeto, aí já conseguia descrever. Mas à medida que a gente tem um pouco mais de experiência, consegue fazer isso, simplificar e previamente definir os passos principais, para depois complementar com detalhes metodológicos e decisões que foram tomadas no desenvolvimento da pesquisa. E olha, gente, eu acho que deve escutar muito a Patrícia, porque na banca dela, ela foi celebrada, a metodologia dela foi altamente celebrada pelos componentes da banca, altamente elogiada, tanto que depois eu pedi a metodologia dela para eu ler, para eu me inspirar, porque realmente foi super bom, e é interessante, é gostosa de ler mesmo, porque metodologia a gente sempre pensa naquele texto mais árduo, né? Mais complexo, e dela foi interessante. E aí, corrobora com o meu orientador, que eu mandei a minha metodologia, ele falou assim, não, tira isso. O único que ele deixou eu citar na minha metodologia foi o Descartes e o Humberto Eco. Fora isso, ele falou, tira essas pessoas, que esses são interessantes, os demais você não precisa. E eu já tinha colocado, ele falou, esses são interessantes, os demais você tira. Então, eu acho que sim, e eu concordo com a Patrícia que um erro que a gente tende a cometer, né, é guardar para a gente a nossa pesquisa e não falar dela. E achar que a gente está sozinho. Eu estava num processo há um tempo atrás que estava meio travada mesmo, sabe? Por N questões pessoais, mas também por o travamento natural, porque a gente tem estudos que mostram que, principalmente doutorandos, eles têm uma tendência à depressão, então tomemos cuidado, e temos a tendência a tomar remédio, porque é um trabalho solitário, é muita exigência, né? Então, e a gente se cobra demais, porque a gente acha que tem que ter um texto perfeito. E aí eu vi um vídeo, eu até mandei, né, Patrícia, para você, uma professora, não me lembro se é da USP, da onde, se vocês quiserem depois eu posso compartilhar aqui, porque é interessante a palestra dela, falando justamente sobre essas questões de construção da tese, do estudo, né, que a gente não precisa se cobrar tanto, mas que é bom ter uma recorrência. Então, falar da pesquisa, saber que vamos errar, não querer ter o texto perfeito, porque ele não vai acontecer, e um trabalho, sabe aquela coisa de todo dia. Então, assim, todo dia, se você puder escrever que seja 400 palavras, no final, você não vai precisar passar 3 dias escrevendo, ou um dia inteiro escrevendo um artigo inteiro ou um capítulo, porque você vai se exaurir, e no dia seguinte você não vai conseguir continuar escrevendo. Se você escreve continuamente 400, ou sei lá, ela fala em 400 palavras, e eu comecei com 400, agora eu já aumentei um pouco. E é bem interessante, eu estou repassando um conselho que eu vi nesse vídeo que me ajudou bastante. E eu acho que é interessante para nós, porque a gente tem, né, pelo menos eu tinha essa tendência, deixava tudo e passava lá um dia e meio escrevendo loucamente, depois eu não aguentava ver aquilo. Mas porque me cansei demais, né? Fiquei exaurida. E agora não, fica mais leve, e com o passar do tempo você vê a coisa construída, sabe? Aquela coisa formiguinha do dia a dia. Bom, esse é um espaço para falar da pesquisa, a comunidade prática. É um espaço para falar da pesquisa. Sim, mas ele é bem importante. No meu caso, falar da pesquisa é importante também em eventos científicos. Sim. Participar de projetos de iniciação científica, para mim, tem sido muito, muito importante, porque orientar um estudante da graduação sobre o tema que você está desenvolvendo é uma conversa constante sobre o tema com alguém que tem que ter as coisas claras. Então, para mim, me está ajudando muito no processo de escrever a tese. Tanto participar em eventos científicos como o PIBIC. Nossa, para mim está sendo um desafio muito grande orientar os PIBICs. É muito difícil conseguir
que a informação entre na cabecinha deles, sabe? E é um teste pra gente, né? Porque tem que conseguir, né, explicar. O esforço em explicar claramente ajuda, porque também você esclarece para você mesmo. E é isso que o Geraldo estava comentando. Esse exercício de explicar, por exemplo, para os PIBICs, faz com que a gente consiga explicar a nossa pesquisa de uma forma mais acessível para um público que não está tão familiarizado. Porque a gente não pode usar a mesma linguagem, a mesma forma de escrita e a mesma forma de fala que nós usamos, por exemplo, aqui na comunidade prática, com os PIBIC, ou com, por exemplo, se a Patrícia for apresentar para um prefeito, para um vereador, não vai ser da mesma forma. Tem que fazer de uma forma mais acessível, senão eles vão falar, isso é blá, 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 eu não quero saber. Ou isso é muito difícil, você fala difícil demais, ou você é pomposo, enfim. Então, esse é um exercício bastante interessante para tornar a pesquisa acessível a diversos públicos. Acho que é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que o Geraldo começou a falar, não foi? Só que o coisa estava desligado. Não. Era isso. Eu achei isso uma conversa muito legal. Muito legal o trabalho da Patrícia, o jeito que ela estruturou. Eu li o livro da Patrícia, li o livro da... Como é que é? Grada Quilombo, que fez a tese dela. Até publiquei no nosso grupo. E ela também defende essa ideia. Eu acho que você está certa, né? A metodologia é uma coisa simples, não tem que ser muito complicada, não. Mas achei muito boa a conversa hoje, muito legal. Esse modelo de fazer assim, né, Mariana? Ele tá mais... Acho muito bom. Vamos para o próximo. Tchau para todo mundo, né, pessoal? Obrigada. Marina. A gente agradece a Juliana, a Patrícia, foi muito, muito bom. A Ana por ter criado esse formato novo aí, que até a Juliana questionou, né, de apresentar algumas imagens, algumas coisas, mas eu acho que vale a pena o esforço de só falar e ser mais informal, assim, ficou muito bom. Ficou bem melhor, na verdade. Foi muito bom. Gente, obrigada. Vitor, eu vou entrar lá no que você falou dos Estados Unidos. Obrigada pela dica. Obrigada, eu esqueci o nome. Henrique, não? O menino que falou do laboratório lá, eu já esqueci o nome. Hein, Rafael? Rafael, desculpa, mas é que eu esqueço o nome de todo mundo, tá? Então, até aqui em casa eu esqueço, então... Mas muito obrigada, gente. Obrigada por ouvirem, pelas dicas e contribuições. Eu também quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade e dizer que também fico aberta a diálogo aí sobre método, revisão sistemática. Recentemente eu fiz uma fala também numa disciplina de sistemas urbanos, então também fico aí à disposição. Muito obrigada. Ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigado por tudo, pessoal. Até a próxima. Parabéns para todo mundo aí, tá bom? Ótimo. Tchau. Vou fechar aqui a gravação.